Saiu o reboot de Wings e até agora ele tá me surpreendendo muito. E como ele saiu tipo há 5 minutinhos atrás, então é madrugada, então eu não vou poder ficar gritando muito e tal, igual normalmente, né? Mas gente, tá impressionante, tá muito legal mesmo. Eu sou Shield, dá like, se inscreve pra gente virar o maior canal de Wings do mundo, dá aquela hypada pra me motivar a trazer mais novidades cada vez mais rápido e obrigado ao nosso primeiro membro do canal. E bora! Começando que eu não vou ficar passando link nem nada pra assistir pra ninguém e tal, porque isso lançou no Reino Unido pelo BBC Player. E eu pedi pra um amigo me emprestar a conta dele e eu entrei com VPN pra assistir. Então não tenho como passar nada pra vocês, tá? Mas em outubro sai na Netflix dublado, então relaxa. O primeiro episódio é pelo menos, no começo, né, é bem rushado. Tudo é bem corrido e tal, mas não é exatamente ruim, né? Porque é a Bloom contando pra gente a história dela. Primeiro, a intro é sem graça em questão de imagens, tá? São só cenas dos episódios e que é bem chatinho, mas a música... Ai, rapaz, a música é um hit, que hit. É um remix do Sei Que Você Vai Crescer, uma de nós. E eles fizeram muito bem em não mudar a música mesmo. E não tem, pelo menos não nesse episódio, né, a narradora também e os títulos dos episódios com o card, igual eu faço aqui, né, igual apareceu agora há pouco, episódio 1 e tal, né. Mas tá, bora pro resumo da história. A Bloom era uma menina comum, que nem uma menina como as outras, né, que nem a Marinette, mas quando fez 16 anos descobriu que tinha poderes de fogo e passou a esconder isso dos pais. Como presente de nível, eles deram pra Bloom uma bicicleta, já diferente do original, né, e ela ficou muito feliz. É que no original, ela queria uma scooter, que nem a Mitzi ganhou, né, mas ganhou uma bike, e ela fica meio triste que ela ganhou a bike. Mas aqui, ela ganhou a bike mesmo e se contentou com um pouco. Então ela saiu com a bike por aí pro parque, onde ela flagrou a Stella e a Flora lutando com um monstro que queria o anel de Solaria da Stella. Quando viu a Bloom, ele partiu pra cima dela e quebrou a bike novinha dela. E com isso ela ficou tão brava que tá com uma bola de fogo nele. O que meio que foi um despertar real dos poderes dela, né? Que eu achei meio sem graça também. Devia ter o dragão. Primeiro que não teve dragão, foi só uma bola de fogo. E principalmente uma motivação melhor além do sua bike. Porque, tipo, por mais que seja um presente dos pais dela, que ela queria, que ela acabou de ganhar, no original ela usa isso, esse poder, pra salvar a Stella. Que na minha cabeça é bem mais digno e mais nobre, né? Tipo, é mais bonito. Mas não que seja ruim, entendeu? Mas eu achei que não chegou no peso do original. E elas então se tocam que a Bloom é uma fada e levam ela pra Alfeia, que agora é a escola de fadas e bruxas, porque teve uma guerra entre o bem e o mal há 16 anos atrás, e com isso, Torre Nebulosa foi destruída. E falaram que tá parecendo aquele filme, né? Escola do Bem e do Mal, parece mesmo. Parece muito, gente. Igualzinho. Mas tá bom. A Bloom, então, ela mente pros pais falando que foi aceita uma escola tipo de intercâmbio e é confirmado pra Gem. O Kiko é só um boneco dela mesmo, infelizmente, tá? E ele nem fica com a Bloom, tá? Ele fica com a Vanessa, a mãe dela. Então eles se livraram dele de vez. Só se realmente mais pra frente eles transformarem ele, a Bloom, né, da vida a ele. Mas se não, né? Mas tá bom. Eles vão pra Alfeia, onde a gente vê as Vinx e a Robin, uma especialista mulher que a gente demorou 20 anos pra ter, né? Que é o braço direito da Faragonda. A Faragonda dá uma bronca na Stella e na Flora, e a Stella explica que ouviram ela falar com a Griffin que tinha uma potencial fada na Terra. E aí ela mentiu pra Flora que tinha autorização e foi lá. Pra todo mundo esquecer que ela explodiu o laboratório de ciências, né? Ela então ia tentar achar essa nova fada. E ela conseguiu, né? Isso ela realmente faz, ela explode o laboratório de ciências tentando fazer uma nova cor de rosa, né? E por isso que ela ataca as Winx, que ela é repetente. Aqui, aparentemente, ela não é repetente, ela tem a mesma idade das Winx, mas ela explodiu no ano passado mesmo. Elas então, como punição, têm que limpar umas estátuas, a Torre Nebulosa que estão lá em Alfeia, e a Bloom dá um encontrão na Ice no caminho, que sente o fogo da Bloom, sente que o fogo da Bloom acaba com o gelo dela. Ai, que frase estranha. E conversa com as Trix, né? E elas resolvem infernizar a Bloom assim, do nada. Inclusive, mostra outras fadas do fogo botando fogo nas coisas sem querer. E eu não fosse fada. Eles, então, né, as Trix quebram uma estátua que a Bloom tava limpando na frente da Griffin. E aí a Griffin já vem toda brava, querendo expulsar a Bloom e tal, né? E aí, como ela não pode, como punição maior, manda elas limparem os estábulos também. Chegando lá, eles conhecem o Damien, que é um dos poucos personagens masculinos que ficaram bonitos, em sabor mesmo. E ele que é responsável pelos animais, sendo um menino bruto e bem rabugento. Mas a Bloom sempre que já conhece ele de algum lugar e a Flora fica meio... Oi, Damien. Jesus. Aí se aparece, se finge de amiga da Bloom e dá o controle pra saltar... Pra soltar as coleiras das ovelhas com cara de IA. Essas ovelhas são IA com certeza. Tipo, o modelo delas, o rosto e tal, é muito de IA, cara. Eu com certeza espero com inteligência artificial. Mas tá bom. A Bloom tava com dó delas porque a coleira tá muito apertada. A Bloom faz isso, né? E elas viram monstros. E o Damien explica que as coleiras deixavam elas na forma boa delas, né? E vai atrás delas.
Na hora chegam os especialistas e, meu Deus, só o Riven e o Sky tão bonito que o resto. O time tá cara de inteligência artificial também, 100% foi. O Riven tá bonito, mas ele devia estar mais encorpado, porque a cabeça dele tá muito grande. E o Sky tá parecendo o encantado mesmo, do Shrek. Mas não tá feio, porque o encantado não é feio, né? Então, ele também não tá feio. Inclusive, depois a Jasper falou um negócio aqui. Na hora eu lembrei de Shrek também de novo, mas tá bom. Nisso mostra que o Brandon e a Stella já estão juntos e a Bloom troca olhares com o Sky, né? E eles vão atrás das ovelhas. E aí tem a primeira sequência de transformação. E assim, eles cortaram de um jeito bem legal, bem colocado do que as últimas versões, sabe? Tem das últimas temporadas. Eu cheguei a ficar meio chato a música, com elas transformando e tal, mas eu tô começando a gostar até. Principalmente da música, eu até me peguei cantando um pouco, sabe? Wings together, e assim vai. Eles pegam então 3 ovelhas e faltam 2. E a Bloom vê as Trix abrindo um portal pra mandar essas ovelhas pra Gardenia. Ela entra no portal, cai na escola dela, ela procura as ovelhas e nisso ela esbarra de novo em alguém. Na vaca da Mitzi, que é uma diva, inclusive. Vou chamar de vaca da Mitzi, mas eu gosto dela. A ovelha ataca a Bloom e ela entra numa cabine do banheiro com a Mitzi e a Stella e a Flora chegam. As ovelhas quebram parte da parede e fogem, a Bloom prende a Mitzi na cabine pra ela não ver nada e a Stella usa uma magia pra arrumar tudo que foi quebrado. Elas voltam até o parque, onde as ovelhas correram, e aí Stella abre um portal, eles vão parar de volta lá onde tava o Damien e todo mundo, e a Bloom com o Damien colocam de novo as coleiras nas ovelhas lá e elas voltam ao normal. Nisso, as Trix estão só observando com magia e a Storm já fala que tem ranço delas e a Ice fala que elas só estão começando. A finalização, ela sinceramente quase me fez chorar, porque a música é boa e tal, é bonita, né, e é o mesmo estilo das originais, então tipo, aparecendo umas imagens delas, umas coisas assim em volta, né, enquanto aparece os créditos. Só que se você olha no canto, cara, atrás delas, tem elas originais, com elas na magia Winx original, cara, isso é muito bonito, é muito da hora, de verdade, eu quase tô vontade de chorar sempre que eu tô passando por essa finalização, porque é muito bonita, muito da hora, eu gostei, e encheu de lágrima mesmo quando eu reparei. E esse reboot, ele subiu muito as minhas expectativas, inclusive, mas eu ainda tenho uns receios de como algumas coisas estão sendo desenvolvidas, mas por enquanto é o episódio 1, então bora ver o episódio 2 pra ver se esse um problema que continua rolando no segundo episódio. A Faragonda, ela conversa com a Bloom e diz que vai ter uma cerimônia pra descobrir se ela é uma fada ou é uma bruxa. E a Flora e a Stella dizem pra ela ficar tranquila que ela é uma fada. E mesmo assim, no episódio anterior, a Flora tinha dito que nem toda bruxa é ruim e nem toda fada é perfeita, né? A Stella é um exemplo. Então, as Trix bolam um plano pra acabar com a Bloom de novo. Já que, de acordo com a Ice, um amigo misterioso delas tinha falado de alguém como a Bloom. Então, elas querem pegar os poderes dela pra ele. Vem a primeira aula da Bloom, que vai ser com o professor Wizgis, e a tarefa era transformar um cachorro num gato. A musa não consegue, mas a Tecna vai lá e consegue. E na vez da Bloom, as Trix colocam uma marca nela que parece muito a marca do Voltor, igualzinha, e isso deixa os poderes dela meio que do mal, mais ou menos, assim. E aí ela transforma o cachorro em um monstro. O Wizgis resolve tudo e tal, e as Winx falam pra ela ficar tranquila, porque a Stella do primeiro dia dela foi pior, muito pior. Aí então a Bloom já fica meio tipo, nossa, será que eu sou uma bruxa, tal, né? E coisa assim. Com a Bloom, né, se perguntando se ela é uma bruxa ou não, isso é uma referência ao episódio lá que tem aquelas invadem a Torre Nebulosa e tal, né? E a Griffin faz isso, faz com elas no caso, tipo, fazer a Bloom pensar que ela é uma bruxa também, né? O que acontece? A Bloom tá vendo que as Winx estão discutindo entre elas, né? Elas não estão conseguindo... Na verdade, a Stella tá discutindo com todo mundo, né? Não estão conseguindo andar juntas. E a Bloom decide fazer tipo uma festa do pijama, sabe? Pra elas conhecerem e se entenderem. E funciona até que a Bloom tenta estourar pipoca com os poderes e bota fogo em tudo. A Isha então invoca um monte de água e molha todo mundo. E aí elas decidem parar a festa. A Bloom então fica muito preocupada. E então, preocupada, né? A Ice diz pra Bloom que tem um espelho em Alfeia, que também diz se você é uma bruxa ou uma fada, que usa a mesma magia que a Faragonda e a Griffin usa. A Bloom vai até o espelho, obviamente falso, e lá mostra a Bloom como bruxa, destruindo a Alfeia e como posso falar, torrando as Winx, vocês me entendem. A Bloom, fazendo o que sempre faz, fica muito triste e decide ir embora de Alfeia e pede para as Trix abrir um portal para Gardenia. A Ice faz isso, mas a Robin vê tudo de longe e fica só observando. E na escola de Gardenia, a vaca da Mitzi já vem tentar implicar com a Bloom, mas ela vaza e quando a Bloom chega na sua sala, tá tudo destruído. E as Trix tiram a marca da Bloom e começam a atacar ela para roubar os seus poderes, falando que sem a marca, agora os poderes da Bloom estão mais descontrolados ainda. A Robin chega na hora e salva a Bloom e com confusão os alarmes de incêndio ligam e os bombeiros chegam. As Trix com um barulho fogem e o Mike, pai da Bloom, que é bombeiro, chega e apaga o fogo da mão da Bloom. E aí ela decide contar tudo pros pais. Eles conversam e mostram que obviamente já sabiam que ela tinha poderes e que a Alfeia era mágica, porque quando assinaram a autorização pra Alfeia, o contrato virou borboletas e saíram voando num portal. Então, né, estava meio na cara. As Winx então vêm, animam a Bloom e ela volta pra Alfeia, aquele genérico de toda a temporada. Em Alfeia,
tem a cerimônia e a Griffin e a Faragonda se surpreendem com o poder imenso da Bloom e confirmam que ela é uma fada. E quando olham o Damien, diz que ele tem tanto trevas quanto escuridão nele. E ele inclusive fica feliz de ouvir que ele não, tanto trevas e escuridão, tanto trevas quanto luz nele. E ele fica feliz de ouvir que tem luz nele também, mas tá pesando pra trevas, então bruxo por enquanto. Ele fica emburrado e a Estela até fala mal dele, que ele é emburrado e tal, mas a Flora vem e fala, ai, mas tem alguma coisa nos olhos dele. Ai, mas ele é emburrado, claro, não, com certeza, tipo, pra disfarçar. Enquanto isso, as Trix já estão na mira da Griffin, e ela vai perguntar pras Trix se elas têm alguma coisa a ver com os ataques que tá tendo a fada Zengardenia de novo. Um pouco antes da Bloom sair de Aféia, porque tava triste e tal, ela encontrou o Sky. E lá o Sky revela pra gente que eles fazem algumas aulas, tipo história, coisa assim, mas nada de magia, lá em Ofé, então às vezes os especialistas estão por lá. E também revela que ele tá fazendo 8 meses de namoro com a Diaspro, e esse é o novo visual da Diaspro. Gente, eu juro, eu tava ontem fazendo um vídeo sobre a Diaspro, porque ela é uma das minhas personagens favoritas, e eu dou de cara com essa porra aí, esse bagulho esquisito. Ela tá parecendo aquela mulher da família Addams, tá ligado? Aquela mulher estranha. Nossa, velho, horrível. Horrível, horrível, horrível. Não sei o que fizeram com a minha Diaspro. De todo mundo que tava legal, eles cagaram bem a Diaspro. Eu tava esperando que não fossem mudar o design dela, porque, por exemplo, todo mundo que não é as Winx ou os especialistas, eles não mudaram, nem as Trix mudaram o visual. Mas não, eles tinham que mexer na minha Diaspro, né? Tinha que meter o dedo lá. Pelo menos dessa vez ela apareceu no começo, né? Porque ela aparece só no episódio 17 no original. Aqui ela tá aparecendo logo no 2. Mas mesmo assim, né? Eu espero muito que ela tenha sequência de transformação também, ou pelo menos uma forma de fada também. Pelo menos, né? Mas eu duvido muito pelo jeito que as coisas estão indo. Mas tá, bora pro que eu ia continuar falando aí. E esses são os 2 primeiros episódios. Tem pontos muito legais, tem coisas não tão legais, né? Então, bora discutir isso. Os pontos positivos, né? As coisas estão legais nessa nova temporada. Com pontos positivos que a gente consegue encontrar, né, primeiro, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, o que eu notei é que a animação dos efeitos tá bonita e bem feita, pelo menos na grande maioria. Os efeitos não tão bizarros e esquisitos igual eram, porque antigamente, até a 4ª temporada, eles faziam um desenho 2D, e os efeitos dos ataques, das magias e tal, era tudo 3D, e ficava muito esquisito, não batia. E depois, quando eles começaram a fazer em Flash, a animação, né, que é basicamente um 3D disfarçado de 2D, também ficava esquisito, porque os efeitos não eram feitos juntos com a animação, entendeu? Eles eram feitos de outro programa e basicamente só colocavam em cima de onde devia sair. Mais ou menos isso, entendeu? Era mais ou menos, não era exatamente assim, mas era mais ou menos assim que eles faziam. E por isso ficava tudo muito estranho. Aqui agora não. Eles estão fazendo tudo no 3D mesmo, entendeu? Algumas partes, inclusive, parecem ser bem 2D. Os poderes também estão mais presentes, né? Não deixando a magia de lado, igual normalmente eles faziam em. Antes era meio que, ela fala disso, fala disso, fala disso e pronto. Mas tipo assim, entendeu, né? Pô, a Estela fala do Sol e da Lua, Bloom fala da Chama do Dragão, mas cadê as outras fadas da Chama do Dragão? Cadê as outras fadas da Lua? A gente não via outras fadas com os mesmos elementos. Isso era meio esquisito, era meio estranho, não sei, era meio estranha, sabe? Em geral, eu achei que ficou bem legal, ficou bem... Eu tô gostando, sabe, do ritmo. Eles só precisam agora começar a explicar melhor os sistemas de magia. O sistema de magia é como funciona, transformações e tal, mas isso eu creio que eles vão explicar mais pra frente, né? É que tá no começo. Eles estão tentando resumir basicamente o começo inteiro da temporada 1, né? Em alguns episódios só, pra poder entrar e engajar na história real que vai seguir esse reboot, né? Porque a história tá indo por um caminho bem diferente da original, né? Esse reboot me lembra muito, não sei se vocês já viram, Grat, que é uma novela, também da Nick, passava na mesma época da 4ª temporada de Winx, na Nick, né? E aí ela ganhou uma outra versão americana, que é Every Which Way, e tá muito parecido. Every Which Way também, os primeiros episódios é basicamente um resumo dos primeiros capítulos da novela, e aí depois ela engata e vai se dividindo, tipo, indo um pouco pra diferente da história original, mais um pouco, e no final acaba uma coisa completamente diferente, uma coisa completamente nova. Isso tá parecendo muito isso, o começo segue um pouquinho a mesma linha, e com o tempo ele vai se desviando, sabe? Ele vai mudando um pouco. Isso não é ruim, não é uma coisa ruim não, é uma coisa bem legal. Eu tô gostando até, porque eles têm que preparar, né, o terreno, né, para as temporadas seguintes, porque Winx, as primeiras temporadas são melhores do que as do resto, porque eles estavam pensando em realmente fazer da primeira até o primeiro filme, né, e aí depois eles só foram inventando na hora. Então não tem como você colocar os Animais Encantados sem parecer que inventaram do nada, porque ninguém tinha pensado isso nas temporadas antigas, né. Aqui ele já tem 8 temporadas
mais World of Winds e também Fate pra eles poderem se basear. Então eles já podem ter, provavelmente tem, né, e deve ter na cabeça deles, o que eles vão querer implantar que tinha nas séries antigas e de coisa nova, mais na frente, caso o desenho seja, né, renovado para as próximas temporadas, e aí já vai colocando e encaixando aqui. E eu acho que eles estão tentando fazer um pouco isso, né. As datas também estão batendo melhor, antes era meio inconsistente, parecia que a Guerra da Companhia da Luz tinha rolado, tipo, há centenas de anos atrás, agora eles deixam claro que foi há 16 anos, que tudo rolou há 16 anos atrás, e mulheres especialistas fadas homem, que essa separação de gênero não fazia muito sentido no universo de Winx, já que é uma dimensão mágica, você pode ser o que quiser e tal, e aí não é só fadas mulheres, só homens especialistas, não. Agora a Robin, a gente tem o maior exemplo disso, né, que inclusive é braço direito da Faragonda até, e é uma mulher especialista, e o Damien, na hora de fazer o teste, a Griffin falou que ele é um bruxo, mas em nenhum momento eles falam que ele não poderia ser um fada também. Então, né, por mais que eu não tenha notado nenhum menino em Alfeia, além das Winx, assim, dos especialistas, mas, né, quem sabe. Mas é da hora. Porém, como nem tudo são flores, né, a vida não é um morango do amor, tem problemas, tem pontos negativos. Então, bora. Não acredito que eu tô fazendo um vídeo sobre reboot de 24 da manhã, gente. Bora. Vou começar aqui que a animação ela é inconsistente. Algumas cenas é muito bonito, muito bem feito, muito bem animado. Algumas outras cenas não tá bem feito, não tá legal, tá esquisito. Ela se mexe em jeito robótico, meio travado e tal. E isso é muito da equipe que tá fazendo. Não é uma equipe só que faz o episódio inteiro. Normalmente você tem várias equipes e eles vão fazendo várias cenas, né? Igual no 2D, para poder economizar até tempo, né? Então, às vezes alguma equipe tem um estilo de animação diferente, o diretor ali foi diferente algum episódio, alguma coisa, e a animação fica diferente. O problema é quando uma animação tá muito bem feita e muito bonita, e a outra equipe tá fazendo uma animação bem porca, tá bem porca mesmo. Tem cenas que tá horrível, tudo travado, tudo gado, elas parecem bonequinhas mesmo, e outros tá bem vívido, bem bonito. Tem coisas tipo assim, a personagem vira pro lado, a animação tá linda, ela vira de novo e já tá ruim, já tá feia, entendeu? E eu acho que isso pega um pouco, pelo menos pra mim, na hora de assistir, mas eu tô acostumando com o tempo também essa animação que toda hora fica mudando e mudando e mudando, entendeu? Miraculous não tinha muito esse problema, porque ou o episódio era inteiro ruim, ou o episódio era inteiro bom, né? Por causa que era o estúdio. Nesse caso aqui, o estúdio mesmo não se decide se eles querem fazer algo mais barato e rápido, ou algo mais trabalhoso, mais caro, mais bonito, né? Eles não sabem que estão fazendo direito, parece. Por mim, também podia ter mais referências à cultura pop. O Winx antigo tinha muita referência a coisas da época, né? Aqui a gente também tem umas, tem tipo, o pôster da Ariana Grande no quarto das Winx, mas tipo assim, podia ter mais, entendeu? Podia ter bem mais, assim. A gente tá na época da tecnologia, da internet, podia ter bastante mais coisa, né? Os desenvolvimentos de personagem também, que eu acho que são bem chatinhos, bem ruinzinhos, sabe? Tipo assim, a Bloom, ela é narrando o começo, né? Só que aí a gente não vê ela e a Floresta, ela criando uma amizade. A gente, até agora, esses 2 episódios, não teve falas da Tec. Eu acho que a Tec ainda teve 2 ou 3 falas, entendeu? Um no primeiro episódio e 2 agora nesse segundo. Coisa assim, entendeu? Eles estão fazendo mais Trick versus Bloom e Starflora do que outra coisa, entendeu? Mas eu entendo, tá rushado ainda porque ainda é o começo, então eles estão correndo. Mas eu realmente espero que não continue assim até o final da temporada, né? Até o final do desenho. Porque se continuar assim, aí vai acabar meio genérico, meio chato. Igual o Winx clássico. Que chega alguém, clássico não, o Winx moderno, né? Que chegava um personagem novo, as Winx lutavam junto com ele em um episódio e depois ele já era best friends delas. Então não faz muito sentido. Eu não gosto, pelo menos eu não. Outra coisa que também tá me incomodando um pouco são o design de alguns personagens. As Winx e alguns outros personagens principais, eles refizeram o design inteiro. Inclusive, próximo vídeo vocês vão ver o design da Diaspora, que gente, horrível. Mas assim, eles refizeram e outros tá muito, como é que eu posso falar? Igual o original, entendeu? As Trix mesmo estão extremamente parecidas com o original. E aí, então, o problema é que parece que cada um é de um desenho diferente, cada um é de uma coisa diferente. A Diaspora não parece que é do mesmo desenho que a Bloom, e que não parece que é do mesmo desenho que o Riven também não parece que é do mesmo desenho que o time não parece que é o mesmo desenho do Damien, entendeu? Parece que cada um tá num traço completamente diferente. Isso atrapalha um pouco. Mas isso é muito questão de, tipo, faz o negócio, refaz, até não ter dinheiro pra refazer mais, e aí você mete IA em tudo. E aí IA vai fazer o negócio dela, entendeu? As transformações também, o design, eles arrumaram as asas, tá? Isso devia estar no ponto positivo, mas eu esqueci de falar lá. Mas as asas agora estão um pouco mais transparentes e com brilho. Então parece um pouco mais algo místico, não parece mais aquele papelão, sabe? Fantasia de carnaval, assim, não parece mais. Mas ainda dava pra melhorar, bastante. Alguns personagens têm design muito bom e outros têm muito feios. E aí você pega um personagem que tá com design feio, mas a animação ruim caga tudo, estraga tudo, sinceramente. Eu também tenho algumas coisas a pontuar sobre, por exemplo, cenários, fundos e tal, porque alguns estão muito
bem feitos, né? Muito bem bonitos, muito bonitos, muito legais, assim, bem detalhados, e outros também não tão, alguns estão meio vazios, meio planos, sabe? Mas, dependendo, né? Vamos ver como que isso vai se desenvolver. Se esse padrão de qualidade vai continuar até o final da temporada, ou se ele vai melhorar ou piorar, né? De acordo com o que a gente vê. E eu tô doido pra ver o design inteiro da Daphne também. Mas é isso, esses foram os 2 primeiros episódios, as primeiras impressões que a gente teve. Não sabemos ainda da dublagem, mas sendo a Netflix normalmente chama dubladores clássicos pra fazer as coisas, tá? Então tem chance aí da Fabiola Giardino voltar com o Bloom, pra funcionar com uma Isha e tal. Mas ainda não sei como, né? Não dá pra saber, né? Como que vai rolar esse processo de dublagem. Muito obrigado por vir até aqui. O review de todos os outros episódios vão estar saindo aí. Hoje mesmo eu vou tentar já postar esse. E também dos próximos 2 episódios. Depois dos outros 2 episódios, tudo hoje. Pra membros, tá? E aí, conforme os dias vão passando, eles vão ficar público pra todo mundo. Mas se você quiser ver os episódios antes, ver os vídeos antes, você pode virar um membro aí do canal, que você vai ter várias coisinhas, várias regalias e mordomias aí que vocês vão gostar bastante. Eu sou Steve, muito obrigado por vir até aqui e falou!